Na eletrônica, é comum que diferentes projetos utilizem, obviamente, diferentes níveis de tensão para trabalhar. Alguns precisam de 3 volts, outros precisam de 6, de 5, de 12 volts, enfim, uma gama extensa de tensões que é necessário você gerar para alimentar o seu projeto em específico. Isso muitas vezes é um problema que você soluciona tendo uma fonte de bancada. Mas esses equipamentos aqui são, de certa forma, caros para estar se adquirindo assim no começo, quando você está aprendendo a eletrônica. Então, hoje, a partir deste vídeo, eu vou ensinar você a fazer uma fonte simples, ok? Uma fonte simples de poucos componentes para você estar variando o nível de tensão de 0 a 12 volts, ou 0 até 13 e uns quebradinhos. Tudo isso depende dos componentes que você vai utilizar no circuito. Já adianto que não é uma fonte muito potente, ok? Ela é uma fonte que vai aguentar aí cerca de 1 ampere, 1 ampere e 200 mili, mais ou menos, devido a como ela é montada, né? É uma fonte linear, então você vai ter uma dissipação de potência grande no circuito, principalmente no transistor de saída, que é o driver de corrente, que vai estar liberando a corrente para a carga. Essa fonte é uma fonte estabilizada e ela consegue manter o nível de tensão na saída bem estável frente a outras montagens. E alguns circuitos integrados, como o pessoal usa aí normalmente para estar fabricando esse tipo de fonte, como o LM317, eles não chegam no 0 volts. Você não consegue uma tensão menor do que 1,25 volts, que é a tensão de referência do componente, que ele usa para estar regulando o seu circuito interno, digamos assim, a referência de tensão que ele vai amplificar, né, para gerar a tensão de saída para a carga. O LM317, assim como o transistor que nós vamos utilizar aqui, precisam de um dissipador decente, certo? Eu estou usando esse pequenininho aqui para estar fazendo o teste, mas esse carinha aqui vai dissipar potência também, ok? Então é bom que você tenha um dissipador decente. Mas para o começo, um primeiro projeto de uma fonte de bancada, e esse circuito aqui é muito interessante, pois ele é muito estável, consegue manter a tensão na saída com uma boa estabilidade, uma boa precisão, e é um circuito barato de ser montado, ok? Ele pode ser tanto conectado aqui com um retificador, né? Você faz o retificador, põe um filtro capacitivo e, por fim, ao regulador da fonte, e também ele pode ser conectado a uma fonte de tensão como uma bateria, e na saída você obter os níveis de tensão variáveis de acordo com o ajuste no potenciômetro. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. E vocês já sabem, logo depois da vinheta eu vou deixar o circuito para vocês tirarem print, certo? Da montagem, já com as especificações necessárias lá. E nós vamos para a explicação do circuito, como que ele funciona um pouquinho mais. Então venham comigo, pessoal! Se você observar aqui, a saída do nosso amplificador operacional está ligada na base do TIP 122 e a tensão da carga, assim como a corrente que vai para a carga, são extraídos do emissor do transistor. E logo após o emissor, nós temos a malha de realimentação. Como a polarização aqui aponta, nós temos um amplificador não inversor aqui, ok? Eu configurei a malha de realimentação com resistores iguais, o que faz com que esse carinha aqui, ele tenha ganho 2, certo? O ganho mínimo da configuração não inversora é ganho 1. Então, fazendo essa realimentação aqui, eu conferi ganho 2 para ele. O que isso importa no nosso circuito? Na nossa malha de referência, eu coloquei aqui, já aproveitei, né, que eu vou ter uma corrente circulando aqui, e coloquei um LED vermelho para indicar que o circuito foi energizado. E em seguida temos um diodo Zener de 6,8 volts por 1 watt. Na montagem prática eu utilizei de uma potência menor, mas eu recomendo que você utilize o de 1 watt, até porque ele é um pouco maior o encapsulamento dele e é mais fácil de você lidar, digamos assim, além dele durar um pouco mais. Na nossa malha aqui, vocês concordam comigo, se eu falei que a fonte ela terá uma saída de 12 volts,
e o ganho desse amplificador é 2, então, se aqui na saída eu vou ter 12 volts, na entrada eu preciso ter 6 volts, certo? Uma vez que 6 vezes 2 é 12 volts. Então, o Zener mais próximo que eu tinha disso era 6,8 volts. Em seguida, em paralelo com o diodo Zener, eu tenho aqui um potenciômetro, certo? Que indiquei como R4 e R3. É um potenciômetro de 10K, aqui seria como se ele tivesse ajustado na metade do curso, então 5K para um lado, 5K para o outro, e aqui no meio nós teríamos cerca de 3,4 volts. O nosso potenciômetro também, pessoal, aqui em cima, é um dos terminais das extremidades, aqui é a outra extremidade e esse é o terminal central do potenciômetro. Recomendo que você coloque um capacitor de 100 nanofarads próximo do LM358 para realizar o desacoplamento, ok? Do nosso circuito. E, por fim, o que faz com que esse circuito seja estável, de certa forma? O operacional, ele sempre vai tentar manter uma diferença de potencial de 0 volts entre as entradas inversora e a não inversora, ou seja, essas tensões têm que ser iguais. E como ele faz isso? A partir, ele reajusta essa tensão aqui para que nesse ponto do divisor da realimentação eu tenha a mesma tensão que está entrando aqui no terminal não inversor, vindo do potenciômetro. Com isso, toda vez que você, por exemplo, coloca uma carga pesada aqui e ela exige da fonte, é normal que você tenha uma queda de tensão devido aos efeitos parasitas, os efeitos resistivos parasitas presentes no circuito. Para isso, o seu amplificador operacional, ele vai ter que aumentar ou a tensão ou a corrente que ele vai aplicar na base, para que nesse ponto aqui eu tenha a mesma tensão que eu estou tendo como referência aqui gerada pelo potenciômetro. E isso faz com que a sua fonte fique muito mais estável do que simplesmente você tivesse um diodo Zener, por exemplo, aquele regulador clássico com diodo Zener apenas, um resistor, o Zener e o transistor, porque o operacional sempre vai tentar manter este mesmo nível de tensão aqui. Como consequência, ele também mantém o mesmo nível de tensão aqui. Então, se você configurou 3 volts aqui, digamos, certo? Na saída, ele tem que colocar 6 volts aqui para que eu tenha 3 volts nesse nó. E a diferença entre as portas inversora e não inversora seja muito próxima de 0, ok? Então, este é o nosso circuito explicado para vocês agora. Aqui, como eu estava dizendo, o LED é para indicar apenas o funcionamento do nosso circuito, ok? O resistor já está dimensionado para suprir a corrente do LED e a do Zener, e também, né, uma eventual corrente que circule pelo nosso potenciômetro e garantir, de certa forma, uma estabilidade geral do circuito também. Muito bom, então vamos para a prática agora. Eu vou mostrar para vocês o circuito montado e ele funcionando, certo? Venham comigo então. Pessoal, montagem feita na protoboard então. O potenciômetro está aqui, eu vou conectar ele depois, ok? É um potenciômetro que eu modifiquei aqui com alguns fiozinhos para ter um pouco mais de liberdade na hora das montagens. E vamos ao que interessa, direto ao circuito. Aqui temos a nossa malha de referência, então formada aqui pelo resistor de 510 ohms, o LED e o Zener. Estou utilizando um Zener de 1/4 de watt, se eu não me engano, mas como eu disse, recomendo você use o Zener de 1 watt. O nosso LM358, esse carinha aqui já tem 2 amplificadores operacionais dentro dele, mas nós estamos utilizando apenas um, ok? O nosso TIP 122, que estamos usando, por sinal, bastante aqui no canal, esse carinha já com seu dissipador para os testes na prática. Na montagem definitiva, recomendo que você use um dissipador maior para não precisar de uma refrigeração forçada, digamos, colocar um cooler ou algum ventilador, assim gerando alguns ruídos na sua fonte, ok? Devido ao método de funcionamento desses dispositivos. Então, coloque um dissipador grande e você vai evitar problemas quanto a ruído da dissipação forçada, né, da refrigeração forçada. Aqui eu estou usando esse pequenininho apenas para os testes e já é suficiente para a nossa ocasião. Um resistor de 10 ohms por 5 watts para exigir a potência da nossa fonte
e o capacitor de 1000 microfarads por 25 volts. Todos montados aqui, alguns fios, a malha de realimentação está logo aqui, então temos um resistor de 10K aqui e o outro resistor de 10K, ele está meio escondidinho atrás do nosso TIP 122, mas ele sai do emissor para, né, o terminal respectivo da malha. Temos também alguns detalhes de polarização, né? Então, positivo e negativo aqui. As trilhas de cima aqui são as positivas, as de baixo as negativas. E também a polarização do TIP, que é clássica desse encapsulamento, que é base, coletor e emissor, olhando desta forma aqui. Então, você tem base, coletor e emissor. Certo? Montagem feita, eu vou conectar o potenciômetro aqui, ó. Então, um terminal do potenciômetro vem aqui no nó entre o LED e o nosso diodo Zener. O outro terminal vem na trilha negativa diretamente. E o terminal central, que é o amarelo, eu vou conectar aqui neste jumper que está ligado à entrada não inversora do nosso operacional. Então, vamos fazer os testes agora. Pessoal, o circuito funcionando então. Aqui a minha fonte de bancada configurada para 17 volts. Estão sendo aplicados na entrada do circuito, onde lá no diagrama está escrito retificador. E é justamente a tensão média que você consegue adquirir através de um transformador de 12 volts, um retificador e um capacitor de filtro acoplados ao circuito. Normalmente, esse circuito vai suportar entre 15 a 18 volts na entrada, certo? São os limiares da entrada que você precisa para ter um bom rendimento deste circuito. E caso você queira diminuir esse range de tensão que você vai variar, é só modificar o valor do diodo Zener, seguindo aquela regra lá. Então, se você quer 12 volts, você precisa de um Zener de 6 volts. Se você quer 10 volts, você precisa de um Zener de 5 volts. E sempre considere, para alimentar o circuito, uma tensão de 3 a 4 volts superior à tensão que você quer extrair na saída. Então, se você quer, por exemplo, 10 volts, o circuito precisa ser alimentado com 14 volts. Se você quer, enfim, 12 volts, tem que ser alimentado com 16. E assim vai. Então, nós temos aqui o circuito, né, trabalhando aí nos limiares que satisfazem o seu funcionamento. Vamos lá, então. Como vocês podem ver aqui, nós temos a fonte em 0 volts, ok? Então, atingimos os 0 volts. Temos aqui um pequeno erro, né? Algum errinho surge mesmo, mas veja que nos algarismos mais significativos nós temos 0.0004 aqui. Então, praticamente 0 volts em situações práticas. O nosso circuito também consome uma baixa corrente quiescente para o seu funcionamento, então cerca de 10 miliamperes, que é o essencial para o nosso circuito estar operando assim, em 0 volts, sem consumo da carga. O nosso resistor de 10 ohms, então com cerca de 10 volts, vamos atingir 1 ampere do nosso circuito. Eu estou fazendo esse teste com tensões um pouco mais elevadas, consumindo 1 ampere em tensões um pouco mais elevadas para diminuir a dissipação no nosso transistor, graças ao dissipador pequeno, o que pode danificar o componente se ele quiser dissipar muita potência. Ok? O nosso LED aceso aqui também, e vamos lá começar a variar a tensão. Então, olhem só, estou aumentando a tensão, vocês conseguem acompanhar aqui também pelo nosso voltímetro, ó. Então 860, lá já pulou aqui, 1 ponto. Aqui estamos com 2 volts e veja que a corrente é correspondente, certo? Então, se aqui você tem 3,4 volts por 10 ohms, né? 3,6 volts por 10 ohms, implica mais ou menos em 360 miliamperes. E é o que nós vemos aqui, certo? Estamos medindo 370 miliamperes, mas isso é aceitável devido às tolerâncias dos componentes. Vamos continuar aumentando a tensão. Então, veja só, já estamos nos 7 volts, vamos lá, olha lá, 7.9, 8 e chegando aos 10 volts, olha lá, 10 volts e a fonte se estabiliza, ó, ela ficou bem certinha aqui nos 10.16 volts.
E como é possível observar, estamos próximos de 1 ampere de consumo com 10,16 volts. E veja que ela varia muito pouco, né? Varia algumas casas inferiores aqui, mas o circuito se mantém estável durante a operação, o que é muito interessante. Olha, eu vou até tirar um pouquinho mais dele, vou colocar os 12 volts aqui, ó, e veja, já estamos em 1,25 amperes. E esse carinha, ó, já está bem quente, aproximando a mão ali, já é possível sentir um pouco do morno, né, do aquecimento. Enfim, colocando a tensão máxima que nós conseguimos extrair, então 13,23 volts, extraindo 1,28 amperes para uma carga de 10 ohms colocada aqui. Vamos abaixar um pouco, que já estão ficando bem quentes os componentes, mas vocês viram claramente, ó, vou acender aqui de novo, 13,2 volts, a tensão máxima que conseguimos com esses componentes nas condições que estamos testando aqui. Então, vamos abaixar a tensão de novo, certo? Vou colocar os 5 volts aqui, prontinho. E é isso aí, esse é o nosso circuito funcionando. E pessoal, um ponto importante desse projeto é a versatilidade dele. Então, você não precisa se contentar apenas com 1 ampere de capacidade de corrente, certo? Você pode estar trabalhando aí com correntes superiores e até tensões superiores. Claro que você vai precisar remanejar uma coisa ou outra no circuito. Mas, nesse caso aqui, ó, eu trouxe um projeto que eu desenvolvi aqui sob demanda, certo? É um projeto de uma fonte linear para capacidade de 3 amperes em 12 volts, certo? Podendo variar aí de 0 até 12 volts. Então, eu usei o mesmo circuito praticamente, porém, em vez de um chip 122, eu coloquei 3 chips 122 em paralelo, certo? Cada um conduzindo aí cerca de 1 ampere quando na exigência máxima, certo? Exigindo aí os 3 amperes. Claro que não é perfeito, cada um vai conduzir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na média será cerca de 1 ampere cada um conduzindo, certo? A placa eu projetei, mandei fazer no exterior, certo? E quando chegaram no Brasil, muita gente me pergunta, sim, até o atual momento desse vídeo eu paguei imposto de importação, então eu paguei mais 60% aproximadamente do valor da placa de imposto, ok? E aqui está o projeto, eu vou mostrar ele um pouquinho mais de perto para vocês que vocês vejam que é basicamente o que nós fizemos aqui na Protoboard, mas um pouco mais incrementado, ok? E mais compacto. Essa então é a placa. Tenho aqui a entrada do sinal AC vindo do transformador, uma ponte retificadora, aqui um capacitor que eu não deixei ele na placa, certo? Devido ao tamanho dele, essa fonte ela precisa de um baixo ripple devido à aplicação dela, então é um capacitor generoso aqui, certo? Você pode também colocar esses capacitores por fora. É interessante que essas conexões sejam mais curtas possíveis. Escondido aqui tem a nossa malha de referência, certo? Então, o nosso resistor aqui, o diodo Zener, bem aqui embaixo. O nosso potenciômetro, para variar a tensão, tem o ajuste grosso, né, o coarse, e tem o fine, o ajuste fino, certo? Feito aqui por esses 2 transistores. A malha de realimentação por aqui, o capacitor de saída, e aqui o cérebro, né, do nosso circuito, que é o LM358, e aqui em cima os transistores de potência, certo? Com seus devidos resistores para equilibrar, né, a condução de corrente, para dividir melhor as correntes entre os transistores, esses resistores aqui no emissor, e os nossos 3 chips 122 em paralelo. Esse aqui é um 7812, que eu também deixei no circuito, uma saída de 12 volts fixa, para caso seja necessária uma refrigeração forçada para o nosso circuito. Então você pode colocar um cooler, uma ventoinha, mas claro que pode surgir algum ruído ou outro. Mesmo com a blindagem da placa, a blindagem das trilhas, dos capacitores, pode surgir. Mas eu tentei filtrar o máximo possível os sinais aqui que vão para o cooler e eventuais sinais de retorno, interferências que possam retornar pela refrigeração forçada. E é basicamente isso, vou mostrar ele funcionando rapidamente para vocês e também uma análise de ripple no osciloscópio e encerramos o vídeo, beleza?
Aqui então temos a carga conectada, resistor de 10 ohms por 5 watts, e estamos na tensão máxima da fonte de 13,89 e eu vou variar aqui o coarse, certo? Ou o ajuste grosso, digamos assim, beleza? Então, vejam só, o decaimento da tensão é mais rápido, ok? Então, variando bastante aqui já temos uma diferença. Esse aqui é um residual do potenciômetro de Fine, ok? Eu posso ajustar isso também, ó, veja que vai caindo até um ponto que ele chega próximo de zero. Meu potenciômetro ele está um pouquinho oxidado, esse aqui é meu potenciômetro de testes, então acaba acarretando nessa pequena oscilação. Mas se você utilizar um potenciômetro novo, tudo certinho, o circuito vai funcionar numa boa, ok? Vamos aumentar a tensão de novo aqui, certo? Também vou aumentar o Fine aqui, ó. Você pode ver que eu estou variando. Quando eu ajusto o Fine, vario as pequenas casas aqui, então os milivolts, certo? Então, veja só, ó, estou aumentando alguns milivolts. Posso aumentar e diminuir esses milivolts, certo? Ó, olha lá. Aumentando os milivolts aqui, e aqui eu faço o ajuste grosso das dezenas, ok? E vamos para o osciloscópio para dar uma olhadinha no ripple do nosso circuito, beleza? Ó, então, ajuste fino e coarse, né? E bora para o osciloscópio. Eu vou deixar ele já configurado na carga máxima que eu posso atingir aqui, então eu tô com 1.3 amperes, né? Nesse set que eu montei aqui, e vamos ver o ripple. 13.8 volts sobre a carga, que implica uma corrente de aproximadamente 1,3 amperes, e temos aqui um ripple inferior a 100 milivolts, certo? De pico a pico aqui, quer dizer, 100 milivolts de pico e 200 milivolts de pico a pico, inferior a isso. Então, é um ripple bom para a condução que estamos tendo aqui. Dependendo da sua aplicação, varia muito de projeto para projeto, o ripple é aceitável, mas estamos atendendo bem as características que o circuito foi projetado. Então, vejam só, vou até diminuir a escala aqui, dá para ter uma boa noção de como o ripple ele está no nosso circuito, ok? E é isso, pessoal. Você pode estar recalculando esse capacitor aqui para atender as características do seu circuito. Também confira as capacidades da sua ponte retificadora e do seu transformador. Também a qualidade do transformador influencia muito. E eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a vocês. O vídeo ficou um pouquinho maior, mas eu quis trazer esse projeto para vocês, para mostrar a versatilidade desse circuito. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de seguir nossa página no Instagram. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Tá lá o Instagram, alguns produtos que eu indico para vocês que estão começando na eletrônica, certo? Já deixei o link para vocês lá, estarem adquirindo e montando o laboratório de vocês aos poucos. Eu vou ficando por aqui. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.